Ué, que legal! Que linda a pessoa que já me recebe com um café na mão. Uma faixa pequena e depois não só a faixa em cima, mas o teto. Gente, a cozinha dela é de vó! Olha aqui! Essa luminária, se eu aguento. Por favor, vamos entrar na polêmica. Uma polêmica. Tararã. Deixa eu acender essa luz aqui, porque essa luminária também é muito bonita. Esse projeto desse quarto foi ele que fez. Ah, quantos anos ele tem? Ele tem 8. Então, ele escolheu esses 3 tons de verde. Tem 3 aqui, né? Gente, ó, olha aí, gente, que eu falei pra vocês, Alô, que graça. Super dica de decoração é você pintar tudo da mesma cor, porque elas meio que somem. São tantas ideias boas na sua casa, Bru. Obrigada. E agora, onde nós vamos? Vamos pro meu quarto. Vamos. Eu amo meu quarto. Hoje nós vamos conhecer o apartamento da Bru Galiano e as suas ideias ótimas para decorar com cores. Oiê! Olha que chique, gente, que a gente vai andando para chegar lá no apartamento da Bruna e é um monte de espelho. Olha que interessante, gente, eu não tinha visto uma entrada de prédio assim ainda, ó. São vários espelhos com a mesma moldura. Olha que dica ótima, olha o que a gente tem. Não é? Olha isso. Aqui, a mesma moldura, a madeira natural. Ficou ótimo. Boa dica, hein? Bom, a gente vai conhecer agora então a casa da Bru Galiano, que é a Bruna. Mas antes de eu subir, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, né? Você pode ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E você pode tornar-se membro do canal. Quando você se torna membro do canal, você apoia o canal, todas essas visitas que eu venho fazendo por aí, a gente mantém o canal e também eu entrego para vocês vídeos exclusivos, com papos que eu tenho com as pessoas na casa, depois tomando um café, alguma coisa. Tem vídeos de aula de decoração e sempre eu vou criando novidades. Então, torne-se membro aí e agora vamos subir lá para a casa da Bruna, vamos? Olha aqui na entrada da casa da Bruna, que demais! Você já tem um super pôster aqui lindo. Essa moldura, ela parece de um metal, que bonito. Olha a porta dela, gente, colorida. Você acha que a gente vai achar um apartamento super colorido? Bruna! Oi, que legal! Que linda a pessoa que já me recebe com um café na mão, pessoa! Tem café, tem mega café. Uau! Dá licença, meu amor! Obrigado! Finalmente! Finalmente! 2 anos e meio que a gente tá Insistindo. Vamos, Bruno! Antes era em Curitiba, né? Agora Estamos aqui. Olha aqui! Claro, né? Você acha que a gente ia chegar na casa dela não ia ser toda colorida, né? As 3 cores do ano. Gente, que demais! E olha que ideia boa de pintura. Olha, gente, eu tô dando uma voltinha para vocês verem tudo que a gente... Ei, olha lá, gente! Que lindo o corredor também. Então, o corredor é um pouco polêmico. A gente vai falar muito. A gente vai falar muito. Por que ele é polêmico? Ele é polêmico porque, assim, viralizou na internet quando eu postei esse antes e depois, né? E daí, muita gente começou a fazer. Muita gente amou e muita gente odiou. E daí uma galera que odiou, assim, começou a xingar. Assim, que horror! Como é que você consegue passar nesse corredor de madrugada? É labirintite. Que isso? Vai dar tontura. Que eu falei, isso? gente, não se preocupem. Quem mora aqui sou eu. Sou eu que moro aqui. Vocês nunca vão passar por esse corredor. Só hoje que nós vamos passar. Hoje vocês todos vão. E assim, eu também quero um café, pessoal, então vou tomar junto vou com pegar você um café. aí. Gente, vocês viram a unha dela? Olha essa mesa, que coisa eu que mais fiz essa linda. xícara. Como assim, Eu sério? fiz aula de cerâmica um tempo, assim, ela é toda tortinha, né? Mas eu acho ela fofa. Você sabe que tá todo mundo falando em aula de cerâmica, a aula de cerâmica tá pipocando na minha vida. Eu acho que ela tá me chamando pra muito fazer gostoso. aula. Eu fiz eu e minha avó lá em Ai, Curitiba, a gente legal. fazia. Gente, a cozinha Sim, dela é de vó. Olha cozinha aqui. de vó. Olha, vocês estão me vendo fazer uma coisa que a gente nunca faz, que é tomar o café antes e ficar mostrando a cozinha antes. Então vamos voltar à normalidade. Vamos voltar pra sala. Obrigado. Que legal. Quem tá escrito aí? Todas as cores do mundo. É que assim, foi um teste de cerâmica que eu comprei umas canetinhas e ela era toda listrada. Daí quando foi pro forno não Que funcionou. legal. Daí assim, ficou todas as lindo. cores do mundo. Nenhuma, né? Entendi. Não, Mas tudo era bem. pra ser colorido. Estão na sua mente, digamos assim. Ficaram assim na lembrança do meu coração. Não é?
Bom, então vamos começar aqui as perguntas do começo. Primeiro, eu já quero falar, obviamente... Bom, qual que é o seu Instagram primeiro para todo mundo já te seguir? @brugaliano, GALLIANO. Olha, se prepara que vocês vão amar, tá, gente? Só isso, fica a dica. Bom, aqui você colocou esses olhos, que legal. Uma amiga minha, que ela tem uma marca muito legal, que se chama Australis. É um universo meio casa, meio místico. E daí, como tem todo, assim, a sala... Tem as 3 cores do ano da minha pesquisa, né, para souvenir. Então, eu achei que seria interessante ter, assim, representar 3 cores com 3 olhos. Então... Como se fossem 3 pessoas mesmo. Na verdade, gente, a Bru faz as cores do ano, né? A pesquisa de cores, de tendências, né? E aí, nesse ano que nós estamos aqui gravando, são as cores que eu já mostrei para vocês, inclusive, também essas cores no apartamento do Hugo Trajano. Ele usou as cores também. Legal. Ficou lindo. Agora, me conta que você colocou uma altura acima do batente da porta. Foi. E aí uma faixa pequena e depois não só a faixa em cima, mas o teto. E essa ideia? É porque assim, esse marrom, ele é muito maravilhoso, muito aconchegante, mas a minha sala, da cor que estava antes, eu já estava com o teto escuro. E daí eu quis trazer um pouco de claridade, daí eu fiquei pensando em como usar as 3 cores de uma maneira que fosse ficar um pouco mais claro. Então eu decidi colocar esse amarelo manteiga, que se chama Despertar Teto, e descendo um roda-teto, acho que tem uns 30 centímetros de roda-teto. Eu acho que é interessante, pra mim parece que dá cresceu assim, né? É uma técnica, gente, de pintura, tá vendo? E daí eu gosto dessa faixinha ali do Sossego Noturno, que é esse azul aviolentado. Ele traz um frescorzinho, né? Pra esse marrom e pra esse amarelo. Sim. Olha o que eu tô reparando aqui. Foi uma coisa, tem um monte de coisa de dinossauro. Tem, meu filho. Porque meu filho é fissurado por dinossauro. Que legal, olha lá. E acabou que eu fiquei fissurada por dinossauro também. Então aí aqui tem esses bonequinhos daquele Sylvanian Family que eu adoro. Aí eu comprei esses 2, coloquei aqui. Aí o Leon me chamou e falou: mãe, vem ver o que eu fiz. E ele colocou um dininho. Aí ele falou que é ele, eu e a Bu, que é a nossa gatinha, que ela é preta. Então é a nossa familhinha. Isso é uma história muito legal, a criança já participar da decoração, né? Eu acho isso muito importante. Inclusive, aqui tem mais, ó. Ai, meu Deus, olha só o vídeo. E ele que vai colocando? Então, assim, eu tô me sentindo um pouco impostora. Porque, assim, a casa tá impecável, arrumada, bonita. E, assim... Porque a gente veio filmar, né? Mas a vida real tem bagunça, porque tem criança e tem eu, que também não sou a pessoa mais organizada do mundo. Bem-vinda à vida, gente. Escondi. Então, assim, quero contar que tem muita bagunça escondida nos armários hoje. Então, assim, ótimo. hoje tá arrumado. Gente. Mas, assim, normalmente tem muito Lego pela casa, assim, ele usa a mesa de jantar. Eu gosto muito dele viver a casa também, né? Então... Ele usa a casa toda pra brincar. Essa é a verdadeira decoração. Em vez de a gente ficar falando pras crianças, vai guardar a sua bagunça. Não existe bagunça, é a vida dele. São essas coisas. De vez em quando é tipo, vamos lá, né? Arrumar esses Legos. Olha que a mãe vai te ensinar a arrumar. É assim, ó. Me conta desses 2 aqui feitos de ladrilhos. Esses 2 eu que fiz. Lá pra Curitiba, numa das reformas que eu fiz. Porque lá eu fazia muito conteúdo de antes e depois, né? Eu não tô acreditando nesse pé. A pessoa que para o assunto no meio pra falar isso. E aí? E daí que eu fiz esses 2... Eu fiz com MDF, compensado. E é super versátil, você pode usar dos 2 lados, né? Eu adoro eles. Ele pode estar deitado ou em pé, esse aqui, né? Não, ele tem o fundo falso. Tá. E ele é muito pesado, porque como foi a primeira peça que eu fiz, eu não sabia como ia funcionar, eu peguei compensado muito grosso. Entendi. Então agora eu já entendi que... Mas é uma coisa bacana de fazer. E assim, eu comprei os revestimentos, era tipo resto, sabe? Quando você tem tipo outlet de marca. Assim, refugo. E daí funcionou, eu gosto muito dessas 2 cores juntas. E agora que eu acabei de perceber que tem a ver, volta, pois ainda tem uma vela amarela ali. E essa luminária aqui? Essa luminária, ela é muito antiga. Algum conteúdo que eu fiz há anos atrás e tá aqui Você comigo. trabalha com o quê? Eu sou diretora criativa, pesquisadora de cor e tendência e criadora de conteúdo. Então, eu iniciei toda essa trajetória com criação de conteúdo. Minha formação primeiro em gastronomia, depois em moda, já trabalhei com milhões de coisas. Tá vendo, gente? E daí, começou esse rolê todo de internet, eu comecei a me conectar muito com as marcas de decoração, design... e entrei para esse universo aí e agora migrei completamente, estou imersa nas cores e
pesquisa de design e tudo. Que É bem demais. legal. Agora eu fiquei apaixonado por essa mesinha. Quem nunca, né, viu essa daqui na casa de alguém? De um vô, de uma avó, de uma mãe. Mesinha de telefone, Olha né? isso, ela é muito fofa e agora ela serve para um monte de coisa, inclusive para colocar uma orelha. É um cinzeiro de orelha. E assim, maravilhoso. Eu comprei numa feira de cerâmica, Juliana Winners, que é a ceramista. E essa mesinha ela é muito prática, porque às vezes se a gente quer comer alguma coisa aqui no sofá, eu tiro a orelha, puxo ali, coloco o pratinho ali em cima e rola ali. Não, arrasou. E olha aqui a mesa central dela, já até botei meu café. Eu adorei porque são pedras. Qual a sua relação com as pedras? A minha mãe é terapeuta holística, então acho que tem todo um... e uma vivência aí, né? A gente vai se conectando com a espiritualidade. Sim. Eu gosto muito dessas conexões. Ela atende lá em Curitiba? Atende. Ela Vamos tem dar o Instagram dela? Vamos. Qual é? O nome da minha mãe é Simone Galiano e eu vou pesquisar, tá na tela. Tá na tela agora. Tá aqui, ó. Seguem ela. E ela atende online também. E ela atende em Curitiba. E o ateliê dela, o consultório dela é maravilhoso. Maravilhoso, porque ela era designer de interiores. Então, gente, vocês sabem que a gente adora promover pessoas que estão fazendo coisas legais. E terapeutas holísticas estão na nossa lista de gente. Porque a gente e a minha irmã é professora de yoga, então tem o estúdio de yoga dela junto com o consultório da minha mãe. Que tudo! Olha que tem aqui o @ também, ó, lá em ali, Curitiba. Ó. Olha aqui, gente, aí a gente passou aqui nessa entradinha que eu já fiquei apaixonado também por essa mesinha. Você tem um olhar maravilhoso para garimpo, hein, Bru? Obrigada, essa daqui é da Arc Maison, é uma marca nova lá de Londrina. E eles estão fazendo essas peças por tiragem limitada. Ela tem cara de antiga. Tem, não é muito incrível? Muito, como é que é o nome deles? Arc Maison. O Arc Maison, me nota, tá? Pode me mandar uma dessa aí, olha que coisa mais linda. E o legal é que esses tampos saem e a gente pode colocar vaso de planta, então ele é a mesinha e suporte de planta. Que demais, como assim ele sai? Assim, deixa eu soltar meu café. Entendi. Aqui, ó. E daí você consegue encaixar exatamente o vaso aqui. Muito legal, gente. Muito lindo, né? Agora sim, você usa uma bolsa peixe? Sim. Sim, eu uso. É de uma marca que já não existe mais, que se chama IE, era lá de Curitiba. E acho essa bolsa perfeita, isso aqui você consegue usar no ombro ou na cintura, como se fosse um pescador ali, antigamente, um peixe pendurado ali, fica muito legal. Nossa, sua cara. Esse daqui é de Tiradentes. E essa luminária é antiga ou não? Essa luminária não é, ela é assim, médio antiga, mas ela é de uma marca conhecida. Legal. Olha aqui o banquinho também todo de bucleiro, que é a coisa mais linda. E o tapete é garimpo? É garimpo. Olha. Os tapetes da sala são todos garimpados. Sofazão delícia. Sofá, garimpo também, essas duas poltronas. Eu ainda vou reformar. Legal. Mas também, né? Você nem gosta. Né? Não, imagina. Mas eu preciso reformar porque eu comprei faz pouco tempo, então... Olha aqui uma dica para vocês de livro maravilhoso. Eu vou deixar no descritivo do vídeo aqui para vocês o link para vocês comprarem direto, tá? É um livro muito legal, você amou? Eu não li ainda. Eu comprei legal, então ele tá aqui. Que ótimo, você vai amar. Eu tenho, assim, quando a gente chegar ali no ateliê, você vai ver que eu tenho, assim, muitos livros. E eu tenho uma pilha de livros que eu vou comprando para ter a minha livrariazinha em casa. E esse é um dos últimos que eu comprei. O que bom que ele tá aqui. Eu fui, inclusive, numa peça de teatro dele. É? Muito legal. Incrível. Ele é bem antigo. Agora, vamos nesse dinossauro aqui. Ele é uma luminária. E é de papel machê. Inacreditável. Um amigo meu maravilhoso fez de presente pro Leon. E daí, quando chegou, eu falei, filho, vamos deixar na sala. Dele, não, é minha. Daí eu falei, mas é que a sala também é tua. Daí ele falou, então tá. É óbvio. É lindo. E aí ela acende, ela joga na parede a luz, é isso? É que agora não dá pra ver muito bem, né? Agora não dá, ó, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Ela joga aqui. Cara, que legal, ele fez todinho de papel machê, eu amei. É muito incrível. Olha aqui, gente, tem um alho. Alho bordado, canutilhos. Pedra. Aqui para dar o cadeirãozinho, chique. Sálvia. Adoro. E olha que lindo isso aqui, né? Essa garimpo bandeja. Também. Minha casa tem muito garimpo, né? Não, nem notei. Olha esse móvel, que lindo. E você ainda mora perto da coisa. Você também faz sobreposições de tapete, gente. Olha as dicas de sobreposições. Olha, ela colocou um pequeno lá e um pequeno aqui parecidos, bem nos pés, que tá lindo. Tem vários tapetes, ó. Tem outro aqui.
é uma dica muito legal Tinha também de mais fazer. lá, mas o tapete faleceu, tivemos um problema com a minha gata, então... Tá. Outra coisa que eu quero dar dica para vocês também, gente, é que a gente tem uma amiga em comum, que é a Lola, que faz essas mantas, não é? Uhum. Então eu vou deixar também o arroba dela aqui, que eu adoro mostrar o arroba das amigas. E a gente vai mostrar o tapete dela que tem ali dentro, que legal. É assim, ó, perfeito. Olha aqui, gente, essa luminária, se eu aguento. Por favor, aonde que você, né, conseguiu essa história maravilhosa? Olha, uma peça de arte mesmo que ilumina, né? Essa luminária é da Cultivada em Casa, lá de Minas. É muito incrível. Ela é recente, então? Ela é recente. Que legal! Eu adorei. Eu tenho misturado muitos garimpos, que assim, eu sempre fui uma pessoa de garimpos. E a minha casa antiga era só garimpo. E agora eu tenho misturado marcas autorais com esses garimpos. Mas acontece que as pessoas confundem um pouco garimpo com coisas antigas. E isso que eu acho que é uma confusão que não precisa. Porque o garimpo é você ter o olhar para descobrir aquilo no meio de tantas coisas. Sim. Então você pode estar numa feira super moderna, onde todo mundo é jovem, novo, acabou de fazer. Nem você tudo é bom. Garimpando Nem também, tudo é bom. Né? Você também vai ter que garimpar Com e certeza. escolher alguma coisa que tenha a ver com você. Quer dizer, tudo é bom para alguém, mas o que é bom para você, você tem que garimpar. Então a gente também tem que desmistificar a questão do garimpo, que é só coisa antiga, né? Garimpar antiguidade e garimpar coisas atuais, design, novas marcas. Eu já volto aí, tá mesmo, não passei despercebido não. E essas cadeiras lindíssimas de acrílico? São muito fofas, são de acrílico e assim, elas não são assim assinadas, nada, são aquelas cadeiras assim baratex, mas eu acho que elas dão um efeito muito legal. Uma coisa anos 70, ela é uma cópia, né, de um design dos anos 70 italiano. Mas o que eu acho legal é que ela é transparente, então a gente continua vendo o tapete. Deixa eu pegar meu café pra gente continuar. Pra onde a gente vai agora? Eu quero falar dessa estante aqui, ó. Da estante não, dessas prateleiras. Prateleirinhas que eu coloquei com aquela mão francesa, eu acho que é o nome, né? Não. Transparente, aquela interna, né? E foi pintado da mesma cor da parede, com a tinta específica, né, pra madeira. E aqui tem minha coleçãozinha de castiçais. Eu gosto assim, eu gosto de colecionar coisas. E são coisinhas tão fofas. Olha como isso aqui, gente, que ela fez é uma dica de decoração muito legal que eu quero dar para vocês, que é os iguais juntos. Eu sempre falo isso, inclusive vou deixar para vocês o arroba aqui do Eu Decor, onde eu mostro muito isso. Dá uma olhada lá. Quando você pega uma coleção que você tem, você monta tudo junto como você fez, vira uma instalação de arte. Sim. Né? Porque se você espalhar os castiçais, tem um efeito. Se você faz assim, ele vira uma instalação, né? Eu acho que eu acho interessante ter assim, turminhas mesmo, né? Então tem uma turminha aqui, uma aqui. Aí tem esse aqui que é mais tchan. E agora nós vamos entrar na polêmica. Na polêmica. Tararam. Deixa eu acender essa luz aqui, porque essa luminária também é muito bonita. Uau! Essa é do apartamento já. O teto deu esse arredondado ali, justamente por ter aquele acabamento que legal. Eu sou, assim, apaixonada por esse corredor, apaixonada. Eu amei, mas você mudou a cor recente? Não, ele continuou com a mesma cor. É coincidência ser puxado para o marrom. Não, isso daqui eu fiz com as cores... Daqui para dentro são todas as cores que estavam na pesquisa de anterior. 2024. As salas são as 3 cores do ano 2025. Olha até a porta, gente. Olha que lindo. Sabe por quê? A gente, quando fecha essas portas aqui, vira uma coisa só. Porque elas também são pintadas? São todas pintadas. Olha. E aí, o que eu pensei, que é uma coisa muito interessante, eu gosto de pensar a casa como cada ambiente uma coisa, mas elas precisam contar uma história e se conversar, certo? Então, quando eu abro as portas, a gente tem, além de uma nova história, um pouco da história desse corredor adentrou os ambientes. Então, tudo se conecta. Que legal. A porta é essa conexão que entra, né? Vamos no ateliê? Vamos, por favor. Você falou dessa luminária que eu só vou mostrar. Essa luminária já veio com o apartamento. Esse apartamento é alugado, então, assim, tem várias coisas que eu não posso mexer, né? Sim. Revestimentos na cozinha que não deixaram eu mexer em nada. E assim... Tudo bem. É isso. A gente adora falar de apartamento alugado porque muita gente que... Eu sempre falo isso pra vocês, né, gente? Que a gente fica, mas ele é alugado, não sei o que, não vou mexer. Tô te dando cada exemplo, né? Toda semana. É que assim, é alugado, mas enquanto você tá morando ali é teu. Então, assim, eu acho que a maior facilidade de quando
Aí. A maior facilidade de quando é um apartamento alugado, que a gente não pode mexer em coisas estruturais, é mexer em cor e móveis soltos, né? Porque daí você consegue levar embora com você. Olha o ateliê. Deixa eu fechar essa janela ali. Ai, que delícia de lugar, fresquinho. Nossa, que graça, é grande. Ele entra pra cá, ó. Olha isso, a mesa é azul com marrom. Você pintou a mesa, na verdade. Eu mandei fazer, eu mandei a cor exata, que é conforto, né? Esse azul acinzentado. E esse vermelho é exatamente o vermelho aqui do corredor. Então também tem essa continuidade. Ele tá todo inspirado na pesquisa? Desse daqui da de 2024. E daí essa tapeçaria aqui, que é, assim, foi feita pra cá também. É do Rafa Dias, amigão meu, maravilhoso. O trabalho dele é incrível. E o tapete da Lola. Olha aí, gente, que eu falei pra vocês da Lola. Que graça que tá esse desenho também. Olha as poltroninhas todas conversando na cor. Aquela ali mais puxada pro terroso. E aqui, você pintou as prateleiras, gente. As prateleiras também pintadas. Super dica de decoração é você pintar tudo da mesma cor, porque elas meio que somem. Né? Ai, não, para. O quê? Eu preciso fazer isso. Isso aqui é o que é? Um escorredor de prato? Não, o que é isso? Não, é um porta-livro mesmo. Ele é um porta-livro mesmo? Olha, eu nunca tinha visto, que coisa linda. Ele é lindo, né? Gente, eu adorei esse porta-livro. Assim, eu sou apaixonada por essa peça. Nossa, eu também, amei. E esses bonequinhos aqui? Esses aqui são de Tiradentes. Ai, que amor. Foi em 2019 que eu fui pra Semana Criativa lá e daí trouxe comigo. Aqui eu gosto muito de... Eu gosto de ter, assim, muita informação, né? Sim. Então, mas tá tão organizadinho que a gente nem sente. Eu gosto de ter muitas coisinhas que são, assim, de viagens. Ou de pessoas. Gente, que linda essa Esse daqui peça. era da minha avó, brincava quando eu era criança e servia todas as pessoas da família. Tipo, ai, quer um café? Ai, pronto. Por isso que a gente já chega aqui que tá tomando café, gente. Que ótimo. Você tem a história dos olhos de novo, ó. Tenho alguma coisa com olhos. E aqui, um altarzinho? Aqui eu tenho um cantinho mais místico, assim, eu gosto de tarô, então eu gosto de dar uma estudada, tem alguns livros ali. Tá vendo? A gente tem a quem puxar, a mãe dela. Entendeu? Aí tenho, assim, muitos livros que eu já li, e essa pilha aqui, junto com aquele que tá lá na sala, são os meus livros ainda não lidos. Que você tá olhando para poder ler. E daí, assim, eu leio um, daí coloco do avesso, aí venho aqui e escolho outro. Entendi. E esses são os que você já leu. E assim, é uma coisa que eu não consigo parar de comprar livro, então é isso. Muito bom, ficou uma graça isso aqui também. Essas pedrinhas são muito legais, que você consegue colocar do jeito que quer. Eu gosto muito dessa cerâmica de envelope. Livros de cor. Várias coisas ali de oráculo. Várias. Essa mesa eu amo porque ela é gigante. Mesa. É de ferro embaixo. Madeira maciça. Olha que Lego. Esse aqui o meu filho fez e desenhou aqui. Que legal. E falou que era para eu sempre pensar nele. Como se fosse preciso. Como se precisasse, né? Olha aqui a caixinha, o leque, tudo organizadinho. E daí até o Mac aqui é colorido também, gente. Olha só que graça. Olha, e esse daqui eu acho que é uma coisa legal, que essa caixinha aqui é de chocolate, mas eu uso para guardar canetas coloridas. E você acha que ela ia ter canetas assim comuns, né? Não, as canetas são instalação. Eu amo canetas de... Você consegue escolher a cor, assim, ó. Tipo a nossa criança interior grita. Olha que graça essa instalação, gente, olha. Então, eu queria dizer para vocês que vocês estão vendo a casa toda arrumadinha, toda fofa e toda linda. E daí? Tcharam! O caos. A bagunça! Enfiei tudo aqui mesmo, eu preciso reorganizar. E é gente, isso. Quando vocês olham isso daqui, vocês não se sentem normal? Obrigado. Gente, então... é isso. Isso aqui é vida real. Não deu tempo de arrumar ainda. Eu tô fazendo limpa de início de ano. Que legal. E aqui não deu tempo de terminar. Tá ótimo. Isso. A hora que der, termina e valeu. E a gente não falou dessa moça também que tá lendo um livro que é você. Você tá sempre lendo. Parece, né? Se eu fosse loira. Essa moça, a minha tia bisavó ganhou de presente de casamento. Que legal. Aí foi pra minha avó e a minha avó me deu de presente. Que graça. E ela é muito linda, né? Tá vendo como essa história de memória afetiva é muito legal? Pra você, o que é uma casa realmente que te abraça? Eu acho que é uma casa que conta história, uma casa que você se sente pertencente, é uma casa fluida, em que ela se transforma da mesma maneira que a gente se transforma, né?
O que você sente quando você abre a porta de casa? Assim, tipo, qual é aquele sentimento que te dá? Eu me sinto pertencente. Eu acho que casa é muito mais um espírito do que um lugar, né, físico. E acho que aqui tem muitas coisas que contam minha história, então tem muitas lembranças e meu filho passa uns dias comigo, uns dias com o pai. Então, nos dias que ele tá na casa do pai também, eu sinto a presença dele aqui, porque eu deixo ele muito livre na casa, então tem coisinhas dele, aqui é ele que vem e arruma. Ele faz parte, assim, então a casa é muito mais o sentir do que qualquer outra coisa. Ai, já vou chorar de manhã, ó. Chora! Meu Deus! Que linda! Adorei também essa luminária. Maravilhosa, né? Muito linda. E as cores, né? Que são realmente parte muito do seu momento atual, né? E deixa eu te contar. Essa parede aqui, essas 3 paredes aqui são em um tom. Não é tinta, isso daqui é uma massa de pigmentação 100% mineral. Então aqui é um tom de bege e essa parede aqui é outro. Ele é assim, mais escuro. E que eu gostei que assim dá uma profundidade, dá uma diferença. E daí joguei esse azul no teto que eu acho que ficou assim... Você vê como muda. E aí a porta aberta com listrado também não integrando. Não faz total sentido isso que eu tinha comentado, de as portas fazerem parte do... Ele entra, realmente te convida para vir, né? Muito legal. E aqui, gente, olha que legal, o apartamento antigo, você tem o taco nos quartos, mas aí é tábua corrida nas outras partes. Mas é só na sala, mas eu acho que os proprietários trocaram, porque eu sei que o original do prédio... Isso tá belíssimo, amigo. Tá lindo, né? Esse piso é muito bonito, porque a madeira é madeira mesmo. E agora? Vamos pro quarto do Leon? Vamos. Eu tenho coisas para contar. Gente, será que ele tem dinossauro? Esse projeto desse quarto foi ele que fez. Quantos anos ele tem? Ele tem 8. Que legal. Então, assim, eu falei, e aí, Leon, que cor você quer? Daí eu dei o leque. O leque da pesquisa, que tem assim, né, já uma curadoria, tem menos cores, senão a criança ia surtar lá com 1.800 cores. E daí ele falou que ele queria 3 tons de verde e queria algumas coisas coloridas e pediu que tivesse vermelho também. Então, ele escolheu esses 3 tons de verde, que tem 3 aqui, olha né? Aqui, gente, ó, lá em cima. Aí a porta e fez uma barra embaixo. E daí eu escolhi mais 7 cores para fazer esse quadriculado. Isso aqui é pintado também. 1 a 1. Foi assim, horrível para fazer. Quem teve essa ideia? Eu. E ele me pediu uma cama que fosse alta, com um canto de leitura. Então ele tem, assim... Que legal! A maior biblioteca de livros de dinossauro, com certeza, do Brasil. Olha como é que é o aproveitamento de espaço. Vocês que me conhecem há muito tempo lembram que eu também dormia no mezanino. E aí a gente ganha um escritório embaixo. Isso aqui é muito legal de você tentar fazer, se você tiver um pé direito mais alto, na casa com a criança, porque fica perfeito. E ele que fez essa ideia, mãe, eu quero uma cama alta. Ele me falou que ele queria uma cama alta e que embaixo queria que tivesse um sofá para ele poder ler os livros, mas ele também precisa ter um escritório. De garimpo. Isso aqui é garimpo. Olha isso, gente. Isso aqui é da Simo, lembra? Sim, Simo, paranaense, inclusive, para sua homenagem. Fábrica de Carolina em Curitiba. Gente, não é assim que ele gosta de dinossauro, não. Você pode perguntar qualquer coisa para ele sobre dinossauro, que ele vai saber te responder, porque olha aqui. E ele tem livros em italiano, em inglês, em espanhol. Essas prateleirinhas lindas, né? São fofas, né? Olha aqui também um tom de verde, ó. Olha, isso aqui é uma ideia muito que eu amo, que é aqueles carrinhos assim que a gente encontra em tudo quanto é lugar. Aqui é só pecinha de Lego. Porque daí não precisa ficar guardando nas caixas, que ocupa muito espaço. Com certeza. E deixa a criança mais livre para criar, porque aí mistura todas as peças. E você cria. E esse desenho que ele fez, ele é um artista mesmo. Ele pintou, escreveu os dinossauros. Eu perguntei, se você quisesse deixar uma mensagem para o mundo, qual seria? Aí ele parou, pensou dele. Eu gostaria de falar que os dinossauros viveram de verdade. Eu falei, então escreve. Aí ele escreveu. Nossa, ficou demais. E olha aqui, aquele carrinho também amei. Ó. Você tem outro ali, ó, de livros também. Ó. Porque eu não ia colocar prateleiras. Sim. Mas ele me pediu para colocar de volta as prateleiras que a gente tinha lá em Curitiba, porque ele queria deixar em exposição os Legos de dinossauro. Aqui eu guardo os brinquedos maiores, que eu também pintei da mesma cor. Essa caixa também, você mandou fazer? Não.
Achou ela e mandou Ela pintar. é... Uhum. E aqui? E esse daqui é garimpo. E Olha, olha tudo isso com aqui. caixinhas, que legal. Aqui a gente faz setorizado os dinossauros por tamanho. Uhum. Para não ficar também, assim, muito complicado dele encontrar, né? Não, e ficou ótimo porque você colocou gavetas aí dentro, na verdade, né? Isso é genial, porque daí não fica nada perdido lá no fundo, né? É muito legal. Uhum. E elas são, tipo, bonitas, né? Tem de tudo quanto é cor essas caixinhas. Não, muito boa ideia. E também gostei da almofada com um pegador ali, ó, pra você poder levar a almofada que é grande. E daí, às vezes, ele deita aqui, nessa almofada, para ler o livro, e enquanto ele tá deitado aqui, eu sento ali e leio o meu. Não, uma graça. E é um tom de verde também. Sim. E eu adorei que vocês fizeram essa barra verde escura embaixo. Ficou muito aqui, bonita, ó. né? Isso daí você vê, gente, a tinta, ela muda muito, e te dá muitas possibilidades, né? E aí, você adivinha de que é a coxa de cama dele? É dessa, que legal. E, assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo sobre cor e pintar é não deixar de pintar o teto também. Não precisa deixar branco, não precisa ter medo de tinta, medo de cor. Quando a gente pinta o teto, não deixa ele branco com as paredes coloridas, isso aqui vai te dar uma sensação de aconchego, que é outra coisa, né? Sim, Então a casa, assim, os ambientes te abraçam mais. Sim. E seja da cor que você escolher, ele vai ter esse poder. Com certeza. Eu gosto muito dessa porta aqui, e daí a cama foi pintada, eu mandei pintar a cama do mesmo vermelho. Para ter também essa conexão, né? Para poder fazer E sobre as misturas de cores, quantas pessoas não exageram? Tipo assim, qual é a medida certa para você ter? Porque, por exemplo, aqui você falou, não, eu quero um monte de cor, mas eu fiz um detalhe. Né? Porque o quarto dele já tem muita informação, né? Mesmo em outros lugares que a pessoa quiser aplicar, também tem isso, né? Não adianta você ficar misturando muito. É legal você ter igual, por exemplo, a base são 3 tons de verde e a cor da cama. Como já tem esse vermelho que vem daqui, então é trazer... Assim, eu tenho a total noção de que combinar cor não é uma coisa muito fácil, né? Muito simples. Mas eu acho que quando a gente começa a fazer os ambientes conversarem, então assim, se eu já usei um vermelho pra lá, vamos usar o mesmo vermelho aqui? Não usar um outro vermelho? Seguir a paleta, né? Pra casa e assim, conversar. cores que conversem entre si, que tenham ali uma mesma porcentagem de preto dentro dela, por exemplo. Ou que façam sentido ali como um todo. Da mesma família. Da mesma família. Para essas cores poderem contar uma história, né? Porque cor conta história. Então... E se você quer encher de cores, você pode fazer um detalhezinho, como foi feito aqui, que ficou ótimo. E a cortina, ou móveis, né? A cortina é algodão? Ela é. Olha que graça que ela tem uma barra também, gente, pra você fazer. Ela é linda, essa barrinha, né? São tantas ideias boas na sua casa, Bru. Obrigada. E agora, onde nós vamos? Vamos pro meu quarto. Vamos. Eu amo meu quarto. Ai, que bom. Ai, que delícia o clima. É enorme. Ele é enorme. Gente, ele é todo pintado do teto. Mas o teto é mais claro do que a parede. O teto, eu apliquei a mesma massa de pigmentação 100% mineral que eu apliquei no ateliê. Eu apliquei aqui, só que em outra cor. Então, é uma cor que se chama argila rosada, que tem esse tom mais rosado mesmo. As paredes aqui é marrom luxo, mas eu coloquei essa cor antes de fazer a pesquisa 2025, então eu não sabia que essa daqui seria uma das cores do ano. Será que esse armário influenciou? E aqui entrou um azul e aqui um bege mais rosado também. Que legal. Gente, você tem espaço, inclusive até para deixar a poltrona afastada. Isso aqui abre super, tem... Olha aqui o tapete dela! Esse tapete é da Tapilogia, que você já foi na casa da Mari, né? E ela ama. Não, esse tapete é o meu tapete favorito da vida, esse, assim. Então você é parente dela, porque ela também ama. Gente, vocês lembram que eu mostrei a casa da Mari da Tapilogia? Vou deixar no final para vocês também o vídeo para vocês assistirem. E tá aqui o arroba dela, que eu amo ela. Maravilhosa. Daí essa cama eu desenhei e mandei fazer anos atrás. Muito legal. Você tinha intenção de colocar o dossel ou só mesmo para ter o desenho? Eu tinha intenção, nunca mandei fazer. Porque ela é tão bonita, né? Mas assim, acabou que agora eu gosto dela pelada. Eu também. Aí, aqui, eu gosto de ter um mini quadro nessa parede mais gigante. Eu acho que fica interessante. Ficou mesmo. Olha aqui, gente, a gente vendo desse ângulo, que lindo que tá. E aí você tem essa roupa de cama, é algodão? Esse aqui é linho. É linho. E olha que graça. É o mesmo tom. E aí você tem a cortina também, que tem um tom de rosado. Ele é muito aconchegante, seu quarto, Ele é.
Pra vocês verem, né, tipo, todo mundo, assim, a grande maioria das pessoas tem medo de cor muito escura. Mas acaba que ele traz um aconchego. Eu entro no meu quarto, assim, Ele de te verdade, acalma, faz um... né? Ai, que gostoso. Nossa, é E verdade. eu gosto muito de brincar com cor nas roupas de cama também. Hoje tá com esse bege aqui, que é mais neutro, mas combina com o bege da parede. E conversa muito bem aqui, né, com o marrom. Aí eu tenho um outro jogo de cama que é maravilhoso, que é azul, exatamente da cor da parede também. Ai, que legal. Então eu gosto de ir conversando com as outras cores já existentes para poder ter uma unidade assim que você vai ali, brincando, né? Aí você tem aqui que é de metal e parece que o tampo também é marrom. Eu pintei o tampo porque ele tava meio feio. Aí eu tenho essa bandejinha aqui que eu amo, que eu deixo aqui um creminho de mão, um isqueirinho para acender uma velinha. Perfeito. E ali deixo os livros, o que eu tô lendo, caderninho para anotar se eu tenho alguma ideia, algum sonho, alguma coisa interessante, já tem ele para anotar. Uma ideia do nada. Tá linda essa luminária também. Linda, agora sim, né? de quem é essa caminha? É da Bu. Cadê ela? A Bu, ela tá guardada. Eu tive que deixar ela lá porque ela é meio, assim, um bicho meio selvagem. Tá. E assim, se chega visita aqui, gatinho, ela fica... É uma gata. Ela fica... Porque normalmente os gatinhos me adoram, depois a gente vê. Vamos Mas testar. Enquanto a Bu não tá aqui, tem outro aqui, ó. Olha que escândalo. Esse cavalo, ele assim, metade da internet ama, metade odeia. Não, você gruda na que ama, tá? Porque a que odeia não tem nada a ver. Olha e daí, meu filho, toda hora, ele olha e fala assim, e aí, mãe... E esse cavalo, você vai ficar com ele pra sempre? Ele é da fase que eu odeio? Ele não gosta, ele fala... quê? Porque ele não gosta da pintura. Então, assim, eu tenho muita vontade de pintar ele colorido. Pinta, ué. E eu vou fazer isso em algum momento. Talvez seja isso, aí ele vai eu acho que dá pra pintar. Você tem que falar pro seu filho que os cavalos são os dinossauros da era atual. Entendeu? São as galinhas, na verdade, né? Da era atual. Eles são maiores que galinhas. Então eles são os dinossauros atuais, nós somos os maiores. E essa daqui, essa prateleira belíssima? Essa cômoda, ela... Desculpa, eu falei prateleira. Imagina. Eu erro direto, gente, mas vocês estão acostumados comigo já. Antiguidade também, né? Tá comigo há alguns anos. A penteadeira que eu queria falar e falei pra eles. E eu gosto muito dela, mas assim... Eu tô sentindo que agora ela tá chegando no fim de uma era. Será que não é cor, não, que você tá afim de pintar? Não tô afim de pintar, eu tô afim de ter uma cômoda... Entendi. Um pouco mais robusta, fazer um negócio diferente. Isso é legal também, é saudável isso, né? Sabe por quê? Se a gente se apega muito às coisas, a gente não abre espaço pro novo. Não dá um movimento, né? Então eu gosto muito de entender a hora de ter esse ciclo aí, fazer uma outra pessoa feliz e uma outra coisa vir pra minha casa pra me fazer feliz. Isso é muito, muito importante o que você falou. E o banheiro aqui? O banheiro, olha, esse banheiro aqui... Olha que as cores já chegou lá no piso. Então, assim, o banheiro é muito ruim. Não é nada. Olha que lindo esse azulejo. Que vó. Ele, assim, pra mim parece um absorvente, né? São referências, pessoal. Mas ele é bem de vó. O piso é maravilhoso. O piso é maravilhoso. É tudo original aqui. Esse carrinho, mais uma vez, em outra versão, né? Gostei disso. Cara, eu acho isso daqui uma coisa que lembra claramente a casa das nossas avós, sabe? Eu gosto muito do piso desse banheiro. Acho que ele é, tipo, absurdamente incrível. E é bem na cor, mais ou menos, ali que puxa, né? Mas, assim, o banheiro eu não mexi nada, eu só pintei o teto. Olha que legal, olhando daqui, gente. E esse café, você só fala, mas não toma, né, pessoal? Já tá aqui, já esfriou. E olha só, eu pinto a porta também sempre pra poder fazer essa unidade. Então, eu acho que vale muito a pena. Essa é uma ideia legal, gente. Outra forma de pintar. E daí, quando tá fechado, a gente tá dentro de um grande... experiência. E daí aqui, quando deixa essa porta aberta, mais uma vez, o corredor vem pra cá. Maravilhoso. E por falar em azulejo, a gente vai lá na cozinha ver agora aquela cozinha em detalhes. Gente, olha esse apartamento. Olha ela andando no apartamento. Tcharam! E aí, essa casa tá tão cheirosa. Aqui é uma vela de manjericão, que é assim... Muito boa. Olha a cozinha enorme. É gigante também. Mais uma vez a questão de pintar teto, que ela tá defendendo tanto, que a gente não precisa deixar ele branco, né? Porque eu não posso fazer nada na cozinha, né? Não posso mexer em revestimento. Mas você ia tirar esse azulejo? Não, mas eu queria mexer no piso. Eu faria alguma coisa diferente no piso. Na verdade, assim... O piso dá pra pintar, né? Mas não me deixaram.
Eu tentei comprar esse apartamento e não quiseram me vender, então... Calma, que é seu, chega e você faz. Lindas essas cadeiras. Mas eu gosto, essas cadeiras usava na minha antiga mesa de jantar, e daí agora eu decidi trazer pra cá por um tempo. Eu gosto muito que tem essa mesa aqui. Isso é do Leon? É do Leon. O Leon quando é um ele artista, hein? É quando ele tinha, tipo, 2, 3 anos ele fez. Não, nasceu artista. E eu tô amando que tudo aqui é Electrolux na casa dela, gente. Ô Electrolux! Me nota. Aqui eu deixo essas coisas aqui em cima mesmo, não vou mentir. Claro, mas por que você não ia deixar aqui, lá? porque assim, é o que eu uso no dia a dia, não tem... Lá em casa também tem fica onde tudo guardar. em cima. A tua cozinha, hein? Você tá devendo um café lá, hein? Vou, por então, favor. Olha que legal, gente. Ela fez esse armarinho com L, quer dizer, já tinha, né? Já tinha, essa mas cozinha a não pessoa mexia em fez, nada. E é ótimo, porque ela faz a divisão e te dá um balcão ilha, né? Porque como aqui na pia não tem muito espaço pra cozinhar... Sim. Eu gosto muito de cozinhar, mas assim, não é a maneira com que eu cozinho. Poderia ter uma bancada grande. Tinha que ter uma bancada do lado do fogão e tal. Então não é uma cozinha muito prática. Então esse pedaço aqui me salva muito. E aqui também aqui ficam bagunças, tá? Uma coisa de... aqui eu isso aqui o que é? Estoque? Porque tudo tão bonito. É de estoque? Você tá tipo, onde colocarei? Assim? Porque eu já tô sem espaço no... porque aqui eu não vou mostrar, aqui eu não tenho nem coragem. Então vamos lá, gente. Gelou. Só vou abrir rapidamente, olha lá. Cadê a gata? Deixa eu ver se ela vem em mim. Meu Deus do céu. Será que ela vai me bater? Não vai nada, todo gatinho gosta de mim. Seja bem educada, pelo amor de Deus. O Brasil tá te vendo, Bu. Deixa eu ver, porque normalmente os gatinhos me adoram. Gente, eu adorei essa cozinha, adorei essa ideia de que quando você está numa casa que você não pode mudar, você não pode fazer o teto. E a porta. Ele dá toda uma modernidade. Vamos supor, sei lá, eu vou falar uma coisa completamente audaciosa para uma pessoa que estuda cores, mas vamos supor que seja uma pessoa super alegre, tá afim, e quer pintar isso aí em cima de verde-limão. Pinta a casa dela, né? Então, você entendeu como moderniza toda a história? Você já nem olha mais para a história do antigo. E daí traz ali uma... Ela já tá chegando. Já ela vai pedir carinho, e daí quando você for dar carinho, ela vai fazer... Então é uma ideia, não é? Um rosa, tudo, sabe? Cada cor vai contar uma história, cada composição de cor vai contar uma história. Então, assim, eu quis dar continuidade, trazer esse azul aqui pro teto, que é o mesmo azul lá do teto do ateliê. E você veja como parece tão diferente pela questão de luz, né? Total. E das outras cores que estavam. É o mesmo do teto do ateliê, parece cinza. E lá ele fica aqui. muito mais vivo, porque ele tá com os beges que são mais quentes, né? E aqui, como a gente tem o cinza, esse azul acaba puxando mais pro cinza, porque ele tem muito preto na composição dele, então... Entendi. Tá vendo, gente? Inclusive, a Bru, ela faz toda a pesquisa de cores da Souvenir, que vocês sabem que eu falo muito para vocês da Souvenir. Tcharam, pesquisadora de cores e tendências. Pesquisadora de cores e tendências. Então vocês podem lotar o Instagram dela de amor e carinho, né? Qual que é mesmo? Brugaliano. Brugaliano, aqui, tá aqui. O arroba. E aí a gente vai terminar agora essa visita incrível, claro, nessa mesa, conversando, batendo papos, porque a gente tem muita coisa para conversar. Olha lá, você vai me atacar? Venha pra mesa. Normalmente, gente, se eu ganhei uma gatinha que é brava, é porque realmente a pessoa tem... Ai, meu Deus. Ela gostou de mim, ela não fez cré. Olha lá, ó, não falei que os gatinhos me amam. Daqui a pouco eu perco o dedo, não. Ai, gente, que coisa fofa, você tá me amando. O que você achou? Qual... Ó lá. Ainda tô assim. Eu fico com um pouco de receio. Ela é meio Juma Maruá. Gostei. Gente, então é o seguinte, como vocês sabem, a gente sempre bate aquele papo legal à mesa, tomando um café, porque óbvio que a gente tem um monte de coisa pra gente continuar conversando. A gente não se vê há meses, né? Então a gente tem muita coisa pra conversar, mas eu quero convidar você para participar com a gente nessa mesa, escutar as coisas que a gente está conversando, porque sempre vão ser coisas muito legais. Então o vídeo que eu vou gravar com ela aqui agora, eu vou colocar na playlist de membros para você. Então se você não é membro do canal, é agora o momento de você se tornar membro, porque você já viu que os vídeos são incríveis, tá bom? Exclusivíssima. Né, pessoa? Obrigado. Que delícia.
você tá aqui, gente. Ó, muito obrigado. Obrigada pela visita a todos vocês. Sintam-se em casa. Ela nem sabe, né? Mas ela sabe agora que todo mundo vai seguir, perseguir, vai seguir ela pra sempre. Me sigam. Beijo pra vocês, gente. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.